Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Top Business. Eu, Grazi Landim, estou hoje na companhia do Bruno e você já vai saber quem é o Bruno. Hoje nós vamos falar de marketing e aceleração empresarial. Curioso? Então fica com a gente. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo à Top TV SC. Satisfação tê-lo aqui conosco. Tudo bem, Grazi? Muito prazer aí para a equipe da Top TV, prazer aos telespectadores. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Bruno, o pessoal que está em casa hoje vai conhecer um pouquinho da V4, esse grupo que você pertence, que você veio contar um pouco dessa trajetória. Vamos falar de marketing empresarial e eu acho que é uma área bem vasta e que falta ainda muito para o pessoal conhecer, né? O pessoal aí aderir ao marketing mesmo de fato. Até porque nós moramos aí numa região que trabalha muito pouco com o marketing, então nós precisamos melhorar, né? Conta para nós, então, Bruno, o que é a V4? Então, Grazi, a V4 ela é considerada hoje uma das maiores assessorias de marketing da América Latina, né? Hoje nós já contamos com mais de 230 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro e mais de 5.500 clientes ativos. A V4 hoje completando cerca de 10 anos de existência, né, no mercado de assessoria e aceleração empresarial, vem se desenvolvendo, né, cada vez mais com o passar do tempo, com o passar dos anos. A V4 ela cria uma magnitude que nem mesmo os fundadores lá em Porto Alegre imaginaram chegar hoje em dia, e rumo ao IPO, né, Nova York nos espera em 2030. Uau! E o Bruno? Qual é o papel do Bruno na V4? Então, hoje eu faço parte aqui no oeste de Santa Catarina, da unidade de Concórdia, né? Veia muito forte aqui em Maravilha, morei aqui durante muito tempo, né? Conheço bem essa região. Hoje eu atendo basicamente toda a região oeste de Santa Catarina, porém a V4 ela não se limita a uma região específica, né? Nós trabalhamos a nível Brasil, temos clientes em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, nós temos clientes na Bahia. A gente não tem uma geolocalização fixa, né? Uhum. E o Bruno, 8 anos já dentro do marketing, praticamente, contando aí, acredito eu, pelo menos 6 anos exclusivo com marketing digital, vamos dizer assim, mais focado em marketing digital. Professor também. Professor. Professor hoje, já vai fazer cerca de 3 anos que eu assumi esse objetivo de também capacitar jovens, né, para o meio de marketing. Mas bastante bagagem, bastante coisa, bastante erros, né, que fazem com que a gente aprende. Eu sempre falo que, sempre quando eu começo uma nova aula com meus alunos, uma nova turma, eu falo, eu venho contar mais sobre os meus erros e o que eu fiz de errado para que vocês não venham a cometer e, consequentemente, terem sucesso, né, na carreira de vocês. Mas estamos aí, Grazi. Vai fazer cerca de 8 anos que eu comecei com isso lá atrás, em Itajaí, Balneário. Ainda morrendo de medo de aparecer, não gostava nem um pouco de aparecer nas redes sociais, não gostava nem um pouco de gravar qualquer tipo de vídeo. Eu sempre falo com a Patrícia, minha esposa, que eu me trancava dentro do carro para fazer os meus vídeos, fazer os meus stories. Quem nunca, né? Porque eu não gostava que ninguém visse aquilo. E eu comecei, porque eu era corretor de imóveis na época, eu comecei e disse, há uma possibilidade aqui, eu sou muito fera em mexer em Facebook, celular, essas coisas. Tá. Vou dar uma de metido e vou começar a fazer o que a gente chama de patrocinados, né? E foi realmente o meu divisor de águas. Foi no momento que eu saí ali, quem já trabalhou com ramo de imóveis sabe que às vezes ficamos meses sem vender, né? E eu consegui ser recordista de vendas em 2 oportunidades na imobiliária na qual eu trabalhava. E isso chamou a atenção de alguns empresários que me conheciam da época. Surgiu uma oportunidade para ir trabalhar no exterior. Fiquei nos Estados Unidos um tempo, aprendendo basicamente, né? Eu sempre falo que foi um dos maiores laboratórios que eu tive pela questão de linguagem, leis são totalmente diferentes, imigração, processo. Desafio, né? Um desafio que eu mal sabia falar inglês, que eu estava te comentando antes. A gente conversou nos bastidores aqui. Eu mal sabia falar inglês, então eu acabei assumindo isso como realmente o desafio da minha vida e voltei bem mais cascudo para o Brasil, com uma visão de marketing que eu nunca havia imaginado ter. E aí veio, Bruno, vamos começar a dar aula, traz um pouco dessa experiência para nós. E aí sim que eu me deslanchei na vida, né, dentro do marketing,
porque dar aula é um desafio que tu tem que estar sempre à frente do teu tempo, tem que estar sempre à frente dos teus alunos, e tu acaba com a prática, né, com a repetição, fazendo com que tu se torne um processo de excelência dentro do teu trabalho. É possível fazer marketing não gostando de aparecer? Porque você comentou, né, que não gostava muito, e eu acho que muitos que estão nos assistindo vão se identificar. Porque hoje é preciso fazer marketing, é necessário. E aí faz como quando não gosta? É aquilo, não precisa aparecer, né? Em tese não precisa aparecer. Porém, é muito difícil tu fazer um marketing de excelência, um branding de excelência, sem tu ter alguém sendo o rosto da tua marca. Porque pessoas se conectam com pessoas e, consequentemente, a gente possui essa humanização dentro do nosso processo. Então, se uma empresa que está começando não tem um rosto à frente, muito difícil dela deslanchar. Então, eu vejo que essa questão de aparecer são situações desafiadoras que a gente acaba se desenvolvendo com o passar do tempo. Eu ainda não gosto de aparecer, evito aparecer falando, não sou muito de gravar vídeos em si, mas tenho uma facilidade muito grande em falar em público, em aulas, né, em conversar com a galera, e acabou que eu me desenvolvi nessa parte. Então hoje, por exemplo, eu não costumo a conversar muito digitalmente com as pessoas. Eu, por mais que esteja à frente de uma empresa de marketing digital, eu gosto muito do contato. E esse contato é importante para mim, tanto que refletem nas minhas aulas, reflete no meu dia a dia dentro da V4 e na posição na qual eu ocupo dentro da empresa. Eu acho que as pessoas estão carentes do contato, né? Totalmente. Realmente é muito digital e a gente... Nós conversávamos, você foi então para primeiro Itajaí, depois fez essa parte dos Estados Unidos. O que é a V4 para as vendas da Latam, então? Então, quando a gente fala Latam, né, a gente fala Latin America, que a gente costuma chamar, né? Então, hoje a V4, ela está começando um processo onde investidores, donos de unidades, estão começando a abrir o mercado para fora. Algumas já em Portugal, outras iniciando um processo. Sempre o mercado norte-americano é muito visado, e a V4 tem o objetivo em si de chegar em 2030 ao IPO, né, entrar na Bolsa de Valores de Nova York, já está com o IPO marcado, inclusive. Mas isso tudo que eu estou falando só faz engrandecer uma marca que investe milhões em branding todo ano. E é aquilo que eu falo, existem 3 coisas que qualquer empresário hoje sente necessidade sem saber que precisa daquilo. Hoje em dia, o que eu mais escuto é, contratei um menino, uma menina ali, pago 500 e poucos reais para ela por mês e não me dá resultado algum. E quando a gente para e olha qual é a diferença, por exemplo, entre uma empresa, vamos pegar uma empresa, sei lá, de grande porte, médio, grande porte aqui na nossa região, né? E uma Red Bull, qual que é a diferença? É o investimento em marketing. Mas por que a Red Bull investe 1 bilhão ao ano, por exemplo? E 1 bilhão ao ano. E quanto, por exemplo, uma empresa de médio, grande porte aqui na nossa região, tem várias, eu assim, não gostaria de citar nomes em si, mas eu vejo muita empresa estagnada, né? Já pronta para ser uma gigante num cenário nacional aqui na nossa região e ainda não consegue ir porque não tem mensuração. É o que nós na V4 defendemos como marketing. Eu vejo que o marketing se desenvolveu de uma forma que está muito distinto do que era o nosso marketing tradicional. O marketing digital, ele não tem uma doutrina certa. Então, quando nós não temos uma doutrina certa para algo, nós não temos uma universidade, nós não temos os ensinamentos, consequentemente reflete na mão de obra. E aqueles poucos que entendem que marketing é uma dança, e uma dança que envolve criatividade, ela envolve investimento e mensuração, principalmente o marketing que a gente fala. Ou seja, nenhuma empresa sobrevive sem um branding forte, um bom investimento em branding, uma força de vendas muito bem qualificada, culturalmente pronta para vender, literalmente, e o que a gente chama hoje em dia, a gente chama de CRM, mas alguma forma que tu use para controlar aquilo que está sendo investido. Se tu sabe quanto de retorno tu tem a cada real investido, tu pode botar 500 mil reais em investimento. Tu pode subir para 100 mil reais no investimento.
tu sabe que a cada R$ 1 que tu investe, 5 voltam, 6 voltam. Então, a matemática anda aqui do lado do marketing. Diria que é cultural essa questão de ter o marketing na empresa ou não, aqui na região? Olha, eu digo que a gente não tem grandes concorrentes aqui ainda incomodando. Essa é a grande verdade. Tá todo mundo acomodado? Tá todo mundo numa zona de conforto. Eu vejo que empresas hoje aqui com potencial gigantesco de crescimento, cenário nacional, de verdade. Eu dou um grande exemplo de um case dentro da nossa unidade. A gente tem uma empresa de esquadrias metálicas em São Antônio Carlos, em Florianópolis. Saiu, se eu não me engano, num faturamento de 40, 50 mil reais. Hoje em dia já está faturando mais de, se eu não me engano, 15 ou 16 milhões ao ano, né, em esquadrias metálicas. Por quê? Porque dentro de um processo lá atrás, quando ainda se investia 30 mil reais, a pessoa viu a necessidade de ter o controle sobre toda a operação dele. Então, esse sistema cultural a gente ainda não sabe que existe aqui dentro da nossa região. Então, a gente normalmente paga pouco para um profissional desqualificado, né? Fazer o trabalho, que não é um trabalho ruim. Eu sempre digo, Canva não é uma coisa ruim. A gente sempre fala, quem é designer gosta do Photoshop, mas diz que o Canva não presta. Não, o Canva não é um trabalho ruim, mas é um trabalho limitado. Exatamente, é um trabalho limitado. E quando a gente tem controle de toda a operação, quanto cada designer gerou de receita para aquela empresa, quanto cada real investido gerou de receita para determinado empresário, a gente pode incorporar esse investimento. E, consequentemente, incorporando investimento, vem o retorno financeiro. E aí a gente tem grandes cases no Brasil com isso. A V4 hoje traz junto com a marca V4 empresas como Spotify, Sorridentes. A gente trabalha muito forte na odontologia lá dentro também, então eu tenho cases como, por exemplo, uma Bioimplan na Bahia, uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes, faturando mais de 1,5 milhão por mês dentro da área de odontologia. Então, tem prestador de serviço? Difícil. Difícil da gente conseguir. Mas você concorda comigo que é um ramo que agora tá trazendo muito essa parte do marketing digital? Não se via contadores, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, contadores fazendo marketing hoje tem muito. Não, divulgando o seu trabalho, É porque é importante. Eu digo sempre assim, tem quem goste e tem quem não goste. Mas falando de Avan, hoje em dia a gente tem o Luciano muito forte como rosto da Avan. E as pessoas normalmente se conectam à Avan através do Luciano. Então eu digo que existem ramos, por exemplo, que hoje ainda tem muito espaço para ser galgado por uma figura como autoridade central naquele ramo. Então eu sempre digo, o marketing nós temos vários gurus. Dentro do tráfego nós temos o Pedro Sobral, que muita gente conhece. Dentro de performance nós temos Joel J, o Ícaro de Carvalho, que são o Wendel Carvalho, né? O Wendel e o Ícaro, na realidade, são dois Carvalhos, né? Mas os dois como referência, como gurus ali dentro de muita gente do marketing. Mas isso não quer dizer que dentro do meu pequeno nicho ou do meu pequeno segmento eu não possa ser uma referência. Então, dentro do design nós temos espaços, da mesma forma que na contabilidade nós temos espaços, na advocacia nós temos espaço, e ganha aquele que usa daquilo que eu te falei anteriormente, da criatividade, da força de branding. Tu chega no momento que tu precisa vender, tu precisa utilizar da tua força de vendas. Quem tem força de vendas, se perde, cliente perde. Mas se tu coloca mais clientes do que tu perde para dentro, tu sempre tá no verde. Então força de venda, cultura de venda dentro da tua empresa é importantíssima. E aí, o que completa é o matemarketing, o que vem a V4 prestar normalmente para as empresas. Mensurar isso. Porque se tu não mensura isso, tu não cresce. Então, eu vejo que hoje é essa visão que falta dentro do empresariado e a qualificação que falta para 80%, 90% do mercado hoje que está prestando serviço em cima disso.
Muito bom, que legal. Você que está em casa, aproveite para compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal. Compartilhe muito, 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 né? Top Business hoje com o Bruno, falando então da empresa V4, marketing digital aí, aceleração empresarial, né? E aí, qual é o tamanho da V4 hoje para nós ter um entendimento? Hoje a V4, dentro do seu, vamos dizer assim, dentro de todo o cenário da V4, pegando essas 230 unidades espalhadas pelo Brasil, a gente já investe hoje cerca de 500 milhões ao ano, mais ou menos. Isso daí dá um investimento de mais de 2, 3 milhões aí ao mês frouxo, né, em marketing digital. E nós, isso só na nossa região, né, principalmente isso só na nossa região, porque hoje a gente já consegue sim separar, né, mensurar resultados que a gente fala por cohorts, né. E, por exemplo, a nossa unidade em questão hoje se destaca muito forte na energia solar. Nós somos um dos poucos homologados WEG, por exemplo, dentro do cenário nacional, onde nós atendemos mais de 230 integradores WEG espalhados pelo Brasil. Então, a V4 Company em si, ela hoje já é considerada a big player do mercado, né? Em termos de faturamento, em termos de número de investidores, em termos de unidade, né? Funciona pelo formato franquia, mas é tudo V4, a gente tem um processo cultural fortíssimo e hoje eu não conheço força de venda maior dentro do país do que a própria V4 Company. E a V4, tem alguma empresa, algum caso de sucesso para você contar para nós aí na região? Que a gente talvez já ouviu falar, já viu nas mídias? Aqui na nossa região, eu vou falar mais pelo que eu estou envolvido, né? Isso. Existem casos de sucesso aqui, sim, na região do oeste de Santa Catarina, mas eu pego aqui, não é tão longe da gente, mas, por exemplo, eu tenho a Raffer aqui em cima, né? A Raffer é uma empresa de alfaiataria, né? Com mais de 30 anos de mercado. Hoje, inclusive, o Eduardo, nosso colega, está lá hoje numa consultoria exclusiva para a Raffer. A Raffer é um caso de que hoje as três frentes, como o PDV que a gente fala, né, que é o atendimento loja, nós temos o e-commerce junto conosco também, né, um caso de sucesso é o e-commerce da Raffer junto conosco, e nós temos também a venda em atacado, né, da alfaiataria, ou seja, nós temos as três frentes da empresa Raffer junto conosco ali dentro. E dentro, assim, desse cenário de moda, a gente pode, por exemplo, eu sempre falo, tem uma empresa de jeans, né? Essa daí eu não vou me aprofundar muito, mas a gente conseguiu, consequentemente, tirar do zero, né? O faturamento dentro do e-commerce para 180 mil reais em questão de 3 meses. O que é um diferencial, né? Dentro do e-commerce, normalmente a gente precisa de mais tempo de maturação. E, por exemplo, essa empresa de jeans aqui do Oeste, a gente conseguiu estar alavancando eles, né, para um faturamento muito expressivo dentro de 3 meses. Eu considero esses, assim, 2 casos muito significativos no ramo de moda, principalmente pelo tamanho que é o ramo de moda, pela diversidade que tem de empresas e concorrência que nós temos no ramo de modas. Tem empresas pequenas também que procuram vocês? Como que é? Temos. A gente, hoje em dia, está aberto a várias... claro, existe uma estrutura mínima para tu realmente conseguir aderir, porque a gente gera demanda, e demanda é aquilo que eu te falei, força de vendas, branding, cultura. Então, hoje em dia, uma empresa que busca, sei lá, um faturamento, já está galgando ali um faturamento na casa de 80 mil, 70 mil reais por mês, e, consequentemente, tenha mais do que 5, 6 funcionários, já uma estrutura, de repente, comercial bem estruturada, pode estar vindo buscar a V4, sim. Pode estar buscando a V4 para iniciar o processo de escalada. E até eu digo, esse é o melhor momento, porque esse é o momento que tu consegue empregar essa cultura dentro da tua empresa e fazer com que tu ganhe uma atração, né? E essa atração, quando tu vê a questão de um ano, como a Full Esquadrias, por exemplo, que eu citei anteriormente, questão de um ano, a gente já está aí no faturamento na casa de 1 milhão. Trazendo resultado. Trazendo resultado. Mas grandes empresas, né, são mais do que bem-vindas, é um desafio para nós. Hoje em dia eu só opero big players ali dentro da V4, né, que a gente chama de key accounts. A gente hoje, por exemplo, empresas com faturamento acima de 1 milhão normalmente caem na minha operação ali dentro, né, com a minha equipe.
Mas de qualquer forma, hoje nós temos dentro da nossa unidade cerca de 14 pessoas, né, trabalhando com os seus respectivos times, e esses respectivos times já estão com cada um com seu segmento, né, mais ou menos determinado. Temos odonto, temos moda, temos energia solar, né, dentro. Então, cada um desses times são times especializados naquele cohort que a gente chama, naquele segmento, né, determinado. Então, empresas aí com esse faturamento mínimo aí que eu falei, mais ou menos na casa de 70, 80 mil, já estão vamos dizer assim, aptas a estarem ingressando junto com a V4 rumo ao crescimento. Que legal, muito bem. Então, Bruno, já falamos de tudo, como funciona. Tu quer deixar o teu recado para quem está nos acompanhando, quer procurar a V4? E deixa aí o teu recado para o pessoal. Eu acho que ainda assim, eu vou te falar, Grazi, eu vou fugir um pouco do tradicional. Eu acho que como a V4 ela já se vende, diferente. Eu gostaria de estender uma oportunidade, na realidade. Como eu te comentei, professor, né? A nossa ideia hoje, uma das nossas maiores dificuldades é pegar pessoas que queiram crescer, que queiram assumir essa responsabilidade, né, de chegar, como a gente falou, o tão sonhado IPO em 2030, né? Fazer parte disso. Eu deixo o meu convite aberto para que quem quiser se especializar em marketing digital, quiser buscar esse conhecimento, nós estamos abertos através dos nossos cursos. A gente está começando agora, fazendo o lançamento nos próximos dias, uns cursos totalmente da V4 presenciais aqui no oeste de Santa Catarina, voltado às áreas de designer, vendas e marketing digital. Vendas, gente. Muito vendas bom. É muito importante. E também consultoria na área empresarial, né, para empresas aí que ainda sentem dificuldade de organização interna ou precisam desse processo cultural ser empregado. A gente está abrindo, basta ali @Bruno Quenjeski dentro do YouTube. O sobrenome é um pouquinho complicado, vou pedir para a galera da produção tentar colocar ali na tela, né? Mas @Bruno Quen vocês já vão encontrar, né? Dentro do Instagram, podem estar chamando ali, porque a gente vai estar abrindo essas turmas muito em breve, né? A gente vai ter em Chapecó, vamos fazer em Maravilha também. Iremos ter na cidade de Concórdia também, para quem quiser estar se especializando em algum curso intensivo e tá vindo a trabalhar dentro da V4 também. E o professor é você? O professor serei eu. Então aí você é empresário que ainda não chegou nos 80 mil do faturamento mês, pode aproveitar e buscar um conhecimento, né? Não vai conseguir entrar aí na V4 ainda, mas consegue buscar uma informação e conhecimento contigo e crescer, né? Então é isso. Muito obrigada a você que está em casa. Muito obrigado, Bruno, pela tua participação, disponibilidade, humildade de vir aqui colocar toda essa bagagem que você tem aí. Professor, né, trabalhando na V4, fazendo as empresas crescer e trazendo conhecimento. Muito obrigada e sucesso. Obrigado, Grazi. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima, pessoal. Valeu, valeu. Falamos aqui da Top TV SC e até o próximo programa da Top Business.